Muito bem. Esse vídeo aqui é para explicar, por cima pelo menos, o que é fascismo. Muito comum a gente estar conversando com a pessoa, debatendo com alguém de esquerda, lógico, sempre alguém de esquerda, sempre um militante de esquerda, sempre um socialistazinho, e aí ele chama a gente de fascista. Fascista, seu fascista. E aí você pergunta para a pessoa, né? Outro dia eu até postei assim, se você pergunta para essa pessoa o que é fascismo e a pessoa responde para você, procura no Google, você pode ter certeza que a pessoa não sabe o que é fascismo. Essa pessoa não tem noção nenhuma do que é fascismo. A grande maioria das pessoas, no geral, não sabem o que é fascismo, não tem ideia do que é fascismo. Virou uma palavra para ser usada assim à toa, ser jogada no vento para todo mundo. Se você estiver conversando com alguém e essa pessoa te chama de fascista e você pergunta o que é, essa pessoa não sabe responder, essa pessoa não sabe o que é e acabou. Tá? É muito simples assim. Se você também não sabe explicar o que é, muito provavelmente você também não sabe o que é. Tá? Se você não sabe explicar, você também não sabe exatamente o que é. Eu concordo que é um pouco difícil definir com poucas palavras o que é o fascismo. Mas eu vou passar aqui alguma coisa por cima para ficar mais simples quando você conversar com alguém. Se for o caso da pessoa te pedir explicações ou de você precisar esfregar na cara dela o que é fascismo, né? Então, a esquerda vive chamando a direita de fascismo, vive chamando a direita de fascismo. Mas o que é o fascismo? Bem, vou começar pelo que não é o fascismo. O fascismo não é um xingamento, não é uma ofensa. Só que a esquerda só usa desse jeito, né? Eles usam o nome fascista, fascismo, para xingar a gente. Então, tá debatendo lá no meio do debate, a pessoa tá perdendo a linha, já começa a chamar de fascista, e aí eles colocam lá, né? É o conjunto, é racista, é machista, é homofóbico e é fascista. Isso é o que tem na cabeça deles. A esquerda sempre utilizou fascismo como ofensa, é um termo pejorativo, só isso. Mas o que não é o fascismo? O fascismo não é ofensa, tá? Fascismo não é preconceito e não é patriotismo e não é capitalismo. Então, é muito comum. Você falou alguma coisa a respeito de contra casamento homossexual. É porque você é fascista, porque eles identificam, eles têm essa ideia de que o fascismo era contra os homossexuais. Também, o fascismo foi também contra, os regimes fascistas também foram contra os homossexuais, mas não era uma característica exclusiva do fascismo. Dentro do comunismo, o comunismo também, os comunistas também são contra os homossexuais em muitas partes, nem sempre, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a galera socialista e comunista utiliza o homossexualismo para fazer aquela velha narrativa da luta de classes, né? Mas, no geral, também são contra os homossexuais. Não é patriotismo. Você tem vários países que são extremamente patriotas e não são fascistas. Não tem uma... O fascismo também foi patriota, também foi nacionalista, mas não é uma característica exclusiva do fascismo. E o fascismo não é capitalista, não existe um capitalismo de verdade dentro do fascismo. Eles utilizam o capitalismo como todos os regimes utilizam o capitalismo, mas não existe um mercado livre, não existe o livre mercado, não tem liberdade econômica. O Estado domina a situação econômica do país, igual acontece na China socialista. Então, capitalismo não tem capitalismo e ser capitalista, aliás, não tem um capitalismo liberal e ser capitalista não é coisa de fascista. O fascismo também utilizou o capitalismo, mas não tinha o mercado livre. Então, o que é o fascismo? O fascismo, primeiro, ele é uma ideologia, assim como o comunismo e o socialismo. Ele precisa ser colocado em prática. É o que eu venho falando em outros cursos, em outras aulas, que o capitalismo é natural. O fato de você trabalhar com dinheiro, o fato de você vender e comprar, você está dentro do sistema capitalista. Você não tem que planejar entrar no sistema capitalista. Mas o socialismo você precisa implementar. O comunismo você tem que implementar. E o fascismo você tem que implementar. É uma ideologia. Mas também é um sistema. Então, como ideologia,
Alguém que defende, alguém que quer implementar, você pode chamar de fascista, igual quem quer implementar o socialismo, a gente chama de socialista. Só quer implementar o fascismo, tudo bem, chama de fascista, mesmo que ele não esteja dentro do sistema fascista, né? Porque o sistema é a ideia já colocada em prática. O que o Mussolini fez foi colocar em prática as ideias. Então tinha ideologia, ele colocou em prática, e aí você tem o fascismo prático acontecendo. Então é um sistema. Por ser um sistema, você, para ser fascista, você precisa primeiro ser um defensor do fascismo, você se declarar fascista, e aí você é fascista ideologicamente, tudo bem. E você precisa estar dentro do sistema. Então, um governo, né, que, ainda que não se declare, né, fascista, ele está dentro do sistema fascista. Ele é fascista. Mas como se dá esse sistema fascista? O fascismo, ele pega pedaços de vários sistemas. Então, ele utiliza o capitalismo, mas ele também tem o socialismo de Estado. Ele tem um Estado grande, igual todo sistema socialista, e esse Estado é dono de tudo. Então, ele pega pedaços de várias coisas. Mas para ser fascista, você precisa ter pelo menos algumas coisas, algumas características implementadas. Senão, não pode ser fascista. Por exemplo, você tem a China. A China usa exatamente o modelo que o Mussolini utilizou na Itália. O sistema que hoje a China chama de socialismo com características da China era a mesma coisa que o Stalin fazia. Ele controlava todo o sistema financeiro e aí ele dava a liberdade para algumas empresas, alguns monopólios poderem trabalhar, e ele tinha uma parceria ali dentro. A China faz exatamente isso hoje, né, com o diferencial que a China deixa claro que a hora que eles quiserem tomar, eles tomam, né? Mas eles fazem basicamente a mesma coisa. Mas a China não é fascista. Por que não é fascista? Porque precisa acontecer algumas coisas. Primeiro, existe um nacionalismo xenofóbico. Existe uma ideia de que a nação fascista, a nação, ela é muito melhor que as outras. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos essa ideia, né? A direita é extremamente patriota, como nos Estados Unidos também. Eles são extremamente patriotas, são nacionalistas, né? Também são nacionalistas. E não precisa ter medo dessa palavra, não. Eles têm a ideia de que a nação é grande, a nação é poderosa, a nação é boa, mas não existe uma xenofobia, existe uma parceria com outros países, com outras nações, existe uma ideia de que outras nações são boas também. Aqui no Brasil, a gente sempre coloca como exemplo Estados Unidos, coloca como exemplo Israel. Nós temos a ideia de que outras nações são boas. Então, existe o patriotismo, nós amamos o nosso país, nós defendemos o nosso país, nós queremos o bem do nosso país, mas não tem essa xenofobia aonde o fascismo tem. O fascismo tem a ideia de que só a nação fascista é a boa nação, é a nação que carrega o espírito ancestral, aquele espírito forte, aquilo que une, como se a nação fosse um corpo só, certo? Existe o Estado autoritário, com um líder com poder absoluto. Então, o Estado precisa ser autoritário, como acontece também na China. A China também tem um líder com poder absoluto, autoritário. Também acontece isso na Coreia do Norte, também um líder absoluto, autoritário. Nós temos isso na Venezuela, são todos países socialistas, mas não tem todas as características do fascismo. Tem essa característica do fascismo, um Estado autoritário com um líder absoluto. Isso o fascismo tem, mas a China, por exemplo, não tem um nacionalismo xenofóbico, a Venezuela também não, e a Coreia do Norte até tem um pouco, mas não é exatamente o fascismo, não tem a ideia que o fascismo tem, né? Então, precisa ter nacionalismo xenofóbico, precisa ter um autoritarismo com um líder absoluto no poder, e tem que ter um coletivismo espiritual, um culto ao coletivo. É como se fosse o Estado, o país, a nação, eles são um único indivíduo. Não existe essa individualidade, né?
só não entra no coletivo aqueles que eles consideram inimigos da nação. Então, Mussolini tinha os seus inimigos particulares da nação. O Hitler, né, para quem não sabe, o nazismo é o fascismo com um agravante, né, que eles tinham ali um racismo muito forte, mas o nazismo era um fascismo e o Hitler ele tinha esse racismo muito forte, aonde ele colocava fora desse coletivo, fora do coletivo dos alemães, havia aqueles indivíduos que eram os inimigos da Alemanha, e aí o Mussolini também tinha isso, tinha aqueles indivíduos que eles perseguiram e mataram muita gente, mas são aqueles que eram inimigos da Itália. Então, esses indivíduos não entram dentro desse coletivo, mas existe uma ideia coletiva, espiritual, que une todos numa coisa só, certo? Fascismo, a palavra fascismo vem daquela ideia de feixe, né? Feixe de varas, onde você pega uma vara quebra sozinha, você junta várias varas, e aí você tem um feixe, e o feixe não se quebra tão fácil. É uma ideia de coletivismo muito forte. Então precisa ter, para ser fascista, ainda que a pessoa não se declare, ainda que o Estado, pessoa não, né? A pessoa nem tem como, ainda que o Estado não se declare, precisa ter essas 3 características para ser um Estado fascista: nacionalismo xenofóbico, um Estado autoritário com um líder absoluto e um coletivismo. Não existe a ideia de indivíduos. Os indivíduos são só os perseguidos. Os que estão a favor do Estado, os que estão dentro do que o Estado quer, eles estão dentro de um coletivo, tá? Então, alguém que se declara fascista, mesmo que não esteja dentro do sistema fascista, você chama ele de fascista, porque ele deseja o fascismo, é igual a gente fala com os socialistas, com os comunistas que não estão dentro do sistema, mas eles querem implantar o sistema. Agora, alguém, um indivíduo, eu, por exemplo, se eu não me declaro fascista, eu não defendo o fascismo, não me declarei, eu não tenho a ideologia fascista. Você não tem como você falar que eu sou fascista, porque uma pessoa sozinha, ele não pode estar dentro de um sistema fascista. Não tem como. Se eu quiser a implementação, se eu defender a implementação abertamente, você diz que eu sou fascista, ainda que eu não esteja no sistema. Agora, não tem como uma pessoa sem querer, sem se declarar, sem ter a ideia de formar o sistema fascista, se o cara não está dentro do sistema, ele não é fascista, não tem como, isso não tem sentido, isso é uma idiotice gigante, alguém que chama a torta direita alguém de fascista. É o pessoal da esquerda que não estuda, você fala para eles estudarem, pesquisarem, eles falam que você que tem que estudar, eles não sabem nada, mas falam que você que não sabe, é um bando de idiota, tá? Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês, vocês que são de direita, vocês são conservadores, entenda uma coisa, quando vocês forem falar deles, tá? Entenda, fascismo é diferente do comunismo, fascismo é diferente do socialismo. O fascismo tem características que o sistema socialista não tem. Então, fascismo não é socialismo também. Você chamar os socialistas de fascista, apesar de ser muito parecido, não tem todas as características do sistema do outro. Mas entenda uma coisa, o socialismo e a ideologia comunista mataram milhões de pessoas a mais do que o fascismo. O fascismo, historicamente, matou um número muito menor, extremamente menor, de pessoas do que o comunismo e o socialismo. Então, não chamem os socialistas, os comunistas, de fascista. Chamem eles do que eles são. Chamem eles de socialistas e comunistas. Comunismo é muito pior do que o fascismo. Socialismo é muito pior do que o fascismo, certo? Então, espero que tenha ficado claro. E qualquer dúvida, deixa uma mensagem aí que eu explico com mais detalhe. Obrigado aí, até o próximo vídeo.